Bom, pessoal, essa aqui é uma aula especial, tá? Que ela tem a ver com o diagrama de Venn, tá? Então eu vou dar essa aula aqui primeiro antes de a gente começar a resolver questões do diagrama, tá? Então, diagrama de Venn. Qual é a ideia, né? A ideia do diagrama de Venn é uma representação visual dos conjuntos, tá? Então, o diagrama de Venn, cada círculo é um conjunto, tá? E a gente pode ter alguns cenários, né, de representação desses conjuntos. Então agora eu vou começar com um cenário de apenas dois conjuntos, tá? Então vamos começar. Então, um cenário possível é que esse conjunto aqui, ele seja completamente diferente de um outro conjunto. Então esse aqui é um cenário, tá? Então estou representando esse conjunto aqui, eu vou chamar ele de A, e eu tenho aqui o conjunto B. Esses conjuntos, então, eles não possuem nenhum elemento em comum. Tá? Um exemplo numérico disso, por exemplo, seria o conjunto 1, 2 e o conjunto 3 e 4. Né? São conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum, né? E tem até um nome especial para isso, né? São conjuntos disjuntos. Então, essa é a forma visual de a gente enxergar esse cenário, de dois conjuntos que não possuem nada em comum, nenhum elemento em comum. Tá? Então, digamos que isso aqui é o cenário 1. Um outro cenário, né, de possível diagrama é quando nós temos um conjunto subconjunto do outro. Né? Então, por exemplo, aqui o maior poderia ser o conjunto A e o menor o B. Né? Então, aqui numericamente, por exemplo, eu teria o A, o conjunto 1, 2, 3, 4, né? E o B, o conjunto 1, 2, 3. Né? Então, o A ele tem todos os elementos do conjunto B. O conjunto B está contido no A. E essa é a forma visual de enxergar esses dois conjuntos. Né? Logicamente que quando eu faço esse desenho, aqui podem ser quaisquer números, né? Os exemplos numéricos que eu estou dando é só para você conseguir entender, mas quando eu faço esse desenho aqui, eu abstraí, tá? Então aqui são qualquer conjunto que não possui nenhum elemento em comum, e aqui são dois conjuntos onde o conjunto B é subconjunto do A, tá? Essa é a característica. Um outro cenário poderia ser o contrário, poderia ser o conjunto B ser o maior, né? Então, o conjunto A ele é subconjunto do B. Então, esse aqui, digamos, é o terceiro cenário possível. Né? Então, aqui o B e aqui o A. Opa, desculpa, é o contrário, né? O A e o B. Então, aqui o A e o B. Então, nós temos que o conjunto A ele é subconjunto do conjunto B. Né? A gente pode escrever A contido em B. Aqui, no caso, é B contido em A. E aqui, por exemplo, é A interseção B igual a vazio. Não possuem elementos em comum. Tá? Então, aqui, esse é um cenário, esse é outro cenário, esse é outro cenário. E um outro cenário é quando os dois têm algo em comum. Né? Então, eles possuem um elo de ligação aqui. Né? Então, algo desse tipo. Né? Então, aqui eu tenho o conjunto A e o conjunto B. E aqui eu tenho um elo, ou seja, tenho algum elemento em comum. Né? Por exemplo, numericamente, o A seria o conjunto 1, 2, 3 e o B é 3, 4, 5. Né? Então, o 3 é o elo de ligação, o elemento que eles têm em comum. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma interseção. Então, esses aqui são todos os cenários possíveis dados dois conjuntos. Eles podem ser conjuntos completamente diferentes, conjuntos disjuntos, né, onde não tem uma interseção. Eles podem ser conjuntos que são um subconjunto um do outro, ou eles podem ser dois conjuntos que têm algum elemento em comum. Então, essas são todas as possibilidades que eu tenho para dois conjuntos. O que vai acontecer é que na questão, quando a questão envolver apenas dois conjuntos, ele vai te dar um desses cenários. E daí vai começar a perguntar para ti as operações. Tá? Então, por exemplo, se ele te der esse cenário aqui, né, o primeiro cenário, vamos pensar qual seria o resultado das operações. Tá? Então, eu vou colocar isso aqui dentro de uma caixa. A questão te deu esse cenário aqui. Ó. O cenário onde a interseção é zero. O cenário onde os dois conjuntos são disjuntos. E daí,
Vamos pensar aqui nas possibilidades que nós temos, né? Por exemplo, o que seria A união B? A união B, dentro desse cenário. Bom, eu vou unir, né, os elementos dos dois conjuntos, né? E como é que eu represento isso através do diagrama de Venn? Seria esse formato aqui, seriam dois conjuntos que são disjuntos. Então aqui o A é o B, onde a gente une, e essa união então ela vai ser simbolizada através de a gente pintar, né, os elementos, né, que foram resultado dessa união. Então aqui, ó, quando a gente pinta, a gente está falando quem são os elementos, tá? Então os elementos da união, né, A união B é o A pintado e o B pintado. Então a gente simbolizou aqui os elementos, ó, todos os elementos do A e todos os elementos do B. Então isso aqui é A união B. Agora vamos ver um outro cenário. Esse cenário aqui, ó, onde nós fazemos essa operação A união B. Então aqui A união B quando o B é subconjunto do A. O que nós vamos pintar? Então, aqui, lembrando que aqui nós temos aqui o A e aqui o B. Bom, a união B, né, como o B ele é subconjunto do A, se eu faço essa união, vai dar o próprio A. Né? Por quê? Porque eu não vou repetir elementos, né, em comum. Não vou repetir os elementos. Então, o A união B dá o próprio A. Então, quais são os elementos que eu tenho que pintar? É todo o A. Né? Então, quanto mais aqui eu pinto, mais o B vai desaparecendo. Né? Por quê? Porque A união B dá A. Então, se eu te dar esse cenário aqui e pedir para você, olha, desenhe o A união B, você vai pegar o A e você vai pintar ele todo. Tá? Essa é a representação. E nesse cenário, né, que o A está contido no B, nesse cenário seria todo B pintado. Tá? Todo B pintado. Então, nesse caso aqui, do A união B, isso dá B. E daí você pintaria todo B. Tá? Vamos fazer isso aqui então. Então, aqui nesse cenário, o A união B, como o B é o maior, então isso daria B. Você pode pensar também, como a gente está fazendo algo visual, como se fossem territórios. Tá? Então pense aqui que o B ele é um território que ele é maior que o território A, né? E ele engloba o território A. Né? É como se o território B fosse o Brasil e o território A fosse Santa Catarina. E eu estou pedindo, qual é a união, né, de Santa Catarina e Brasil? Bom, isso dá o Brasil. Né? Então, o que eu vou pintar? Eu vou pintar o Brasil. Né? Então, isso aqui são os elementos que vão ser resultado dessa operação. Isso aqui dá o B. Então, cada cenário vai ter uma resposta. E esse cenário aqui, onde tem algo em comum, né? Qual é o resultado da união A, união B? Né? Então, aqui eu vou pintar todos os elementos. Né? Então, aqui, nesse cenário, onde eles têm algo em comum, o A união B, né, são todos elementos dos dois conjuntos. Então, seria isso aqui. Tá? Então, você pode ver que cada cenário vai ter um desenho específico representando, né? E é essa região que você tem que pintar, é a região pintada que representa quais são os elementos, resultado da operação. Tá? Então, você vai pintar aqui a região para destacar qual que é, né, os elementos que foram fruto, então, dessa operação. Tá? Bom, mas não tem só a união, né? Tem, por exemplo, também a interseção. Né? O que eu desenharia, então, aqui na interseção de A
A interseção B, né? Bom, aqui, nesse cenário, eles não têm nada em comum. Eles não têm um elemento em comum, então não tem o que pintar aqui, né? Não existem elementos para pintar. Então, nesse caso, você não vai pintar nada, né? E você vai simbolizar aqui, por exemplo, que o meio deles é vazio. Então, esse é o significado aqui, né, do A interseção B no diagrama de Venn, tá? Para esse caso aqui, onde nós temos A e B conjuntos disjuntos. Tá? Então, esse é o resultado. Vazio aqui porque o resultado disso é vazio, mas você tem que desenhar. O outro cenário agora aqui, ó, A interseção B nesse cenário. Vamos desenhar. Então, aqui, o que seria o A interseção B? Bom, vamos pensar. Então, aqui, ó, nós temos um cenário gráfico, né, onde o A, ele engloba o B é subconjunto do A, tá? Então, de novo, geograficamente é como se o A, né, fosse Santa Catarina e B Florianópolis, né? O A engloba o B, né? Então, qual é a interseção? O que Florianópolis e Santa Catarina têm em comum, né? Qual é a região que ele tem em comum? Qual é a região de Florianópolis e Santa Catarina que tem em comum? É Florianópolis, é o B. Tá? Então aqui você pintaria a região de Florianópolis. Então esse aqui é o A, esse aqui é o B. E o que tem em comum, né? Os elementos em comum entre Santa Catarina e Florianópolis é Florianópolis, né? São todos os elementos de Florianópolis. Então aqui você pintaria esse cara aqui. Porque isso dá B. Tá certo? E aqui, né? Nesse caso aqui, A interseção B dá o A. E nesse caso aqui, o A interseção B, né? Então, B aqui, digamos, Brasil, né? E A, Santa Catarina, né? Qual é a intersecção entre Brasil e Santa Catarina? Bom, são os elementos dentro de Santa Catarina. Tá, então, aqui, isso dá A. E como é que a gente representa isso no diagrama? Você vai desenhar aquele cenário, né? Que aqui é o B e aqui o A. E daí você pinta todos os elementos que estão dentro do A. E por fim aqui o último cenário, né? Que tem um elo em comum, tem elementos em comum. O que seria A interseção B? Não, então aqui A interseção B. São os elementos em comum entre A e B, né? Então vamos pensar aqui que nós temos duas regiões, né, que possuem algo em comum, né? Digamos, duas cidades que têm os mesmos bairros, ou dois países que têm os mesmos estados, certo? Qual região aqui? Vamos pensar, digamos que sei lá, A é a Ucrânia e B é a Rússia, né? Quais são as regiões em comum? Quais são as cidades que os dois falam que possuem, né? É esse meio aqui, ó. Essas são as duas regiões, né, que os dois estados falam que ambos possuem. O A possui essa região e o B também possui essa região. Então aqui a gente pinta de verde. Então, por exemplo, aqui ó, a gente já não consegue colocar, né, qual é o resultado. Não, a interseção B é essa região aqui. Ó. Então, o que representa a interseção B é aqui. Tá certo? Então, diferente dos outros casos que a gente conseguia colocar um conjunto como símbolo, né? Então aqui, ó, a interseção B, o símbolo é o conjunto vazio. Nesse cenário aqui, a interseção B é o conjunto B. A interseção A é o conjunto A. Mas aqui, nesse caso, não tem o que colocar. O A interseção B é só essa região aqui, ó. Não é um conjunto inteiro. Não é um conjunto A inteiro, não é um conjunto B inteiro, não é um conjunto vazio inteiro. É essa região. Então é para isso que serve o diagrama de Venn, porque vai ter casos de operações que a resposta, né, os elementos que são resposta aqui
dessa operação não são conjuntos inteiros, e sim partes, né? Isso simboliza uma parte, né? Apenas uma parte aqui que é o resultado dessa operação. Tá? Bom, vamos continuar, porque tem mais operações, né? Vamos colocar a diferença aqui, então. Vamos colocar a diferença. Então, vamos fazer, nesse caso aqui, por exemplo, A menos B. Tá? O que seria aqui A menos B? Então, eu irei arrancar do conjunto A todos os elementos de B. Bom, eu vou arrancar do conjunto A todos os elementos de B. Mas perceba que esses dois conjuntos são disjuntos, são coisas completamente diferentes. É como se o A fosse Brasil e B Argentina. Né? Eu irei arrancar todas as cidades da Argentina e do Brasil. Bom, eu não vou fazer nada, porque o Brasil não possui nenhuma cidade no seu território que é da Argentina. Então, nesse caso aqui, A menos B é A. Né? Então, como é que eu simbolizo isso no diagrama de Venn? Eu vou pintar todas as cidades do A. Tudo que está dentro do A. Então, aqui, esse é o A, esse é o B. O A menos B dá o conjunto inteiro. Isso aqui é igual a A. Tá? Então, isso aqui é igual a A. Por isso, a resposta aqui é o conjunto inteiro. Que não é uma parte, né? Aqui deu o conjunto inteiro. Por isso eu consigo colocar aqui o conjunto A. E daí eu pinto aqui todo o conjunto A. E no caso que fosse B menos A? Né? No B menos A, eu quero arrancar todas as cidades aqui que eu falei, no caso aqui da Argentina e do Brasil. Né? Então eu vou tentar aqui, ó. Essas aqui são as cidades do Brasil e aqui as cidades da Argentina. Eu vou arrancar do B todas as cidades do Brasil. Bom, não vai acontecer nada, porque a Argentina não possui nenhuma cidade do Brasil. Né? Então o resultado é que o B é inteiro. Estou aqui no B menos A, isso dá B. Que seria aqui então aqui A e aqui B. Isso dá todas as cidades do B. Então esse aqui é a resposta no diagrama de Venn. Vamos para mais um cenário. Né? Esse cenário aqui, ó, que é o B está contido no A. Então vamos fazer o A menos B. O A menos B. Então aqui nós temos o B e aqui o A. Né? O B está contido no A. Certo? O B está contido no A. Bom, eu vou tirar do A todas as cidades de B. Então, nesse caso aqui, digamos que o A é Brasil e aqui é Santa Catarina. Então, eu vou tirar do Brasil todas as cidades de Santa Catarina. Vou arrancar. Bom, se eu arrancar o B, né, é como se tivesse um furo aqui, eu arranco. Então, o resultado seria tudo que está em volta. Sobra do A tudo que está em volta. Né? Eu arranquei, eu tirei, eu criei esse buraco aqui, ó, né? Como se fosse aqui essa rosca aqui agora. Tá? Então foi arrancado. Então ó, deu uma região. Né? Então aqui ó, eu não consigo colocar um conjunto inteiro. Só se eu te desse os números, mas eu não vou te dar os números. Então aqui ó, não tenho o que botar, é só tu desenhar essa região. O A menos B, eu arranco o B do A. Né? O B ele fazia parte do A, então quando eu arranco eu crio esse buraco, né? Deixando apenas o que está em torno como resposta. Tá? Bom, e se fosse B menos A? Ou seja, eu irei arrancar do B todos os elementos de A. Então, lembrando aqui, nós temos o B. E aqui nós temos o A. Bom, perceba. Eu quero arrancar de B tudo que tem em A, mas tudo que está no B está no A. Essa lógica aqui é como se fosse assim, ó, como se o A fosse sei lá, o universo e o B o sistema solar. Eu vou arrancar o universo. Bom, se eu arrancar o universo do sistema solar, acabou. É vazio, não tem nada mais. Não tem mais nada no sistema solar. Foram-se todos os planetas, foram-se todos os elementos, porque eu arranquei o universo.
né? Você pode pensar que o A seria o sistema solar e B a Terra, né? Então aqui tem a Terra com todos os elementos e aqui o sistema solar. Se eu tirar o sistema solar da Terra, acabou-se tudo, né? Não tem mais nenhum elemento aqui na Terra, porque eu tirei o sistema solar, né? Só existe vácuo aqui, não existe mais nada. Então aqui o resultado do B é que não existe mais nada, é um vazio. Tá? Então eu não pinto nada, eu só coloco que ficou vazio, né? Então aqui nós temos um resultado, aqui é o conjunto vazio. Tá certo? Então aqui são o resultado das duas operações nesse cenário aqui do B contido no A. E aqui vai ser a mesma lógica, tá? Então, esse caso aqui eu quero que vocês pensem sozinhos aqui, tá? Vamos para o último caso. Vamos fazer A menos B e depois vamos fazer B menos A. Então, aqui, se eu fizer, por exemplo, A menos B. Tá, então, aqui, A menos B. Então, vamos pensar novamente em território. Agora, aqui eles têm algo em comum, né? Ó, essa regiãozinha aqui em comum até ficou bem pequeno. Consigo botar para... Isso. Então, aqui, ó. Então, aqui é o A e aqui o B, né? Eu irei arrancar do A o B. Eu vou tirar o B, eu vou arrancar, né? Bom, então vamos pensar. Novamente, é como se aqui fosse dois países que estão dividindo essas cidades territorialmente, né? Ambos dizem que são donos dessas cidades, né? Só que agora eu estou falando assim, ó, eu vou arrancar todas as cidades do B, do A. Como o B ele diz que ele também é dono dessa cidade, se ele arrancar, as únicas cidades que ficam do A são essas daqui, ó. Tá certo? Vamos pensar assim, o B, né, eu vou tirar do A todas as cidades do B, como digamos assim, as cidades do B vão ser explodidas, não existem mais. Bom, então ele vai explodir isso aqui também, ó, ele vai tirar, ele vai arrancar, vai ficar um vácuo aqui, né? Então os únicos sobreviventes, né, os únicos elementos aqui que ficaram são dessa região aqui, ó, tá? Então esse é o resultado do A menos B. Né, então, eu pinto, né, porque aqui não tem o que colocar, novamente, né, não tem o que colocar aqui no igual. O A menos B é essa parte aqui que foi pintada. E aqui, no B menos A, é a mesma lógica. Eu vou tirar do B todas as cidades que o A diz que é dele, né? Então, aqui é o A e o B. Então, agora eu vou tirar do B. Vou tirar do B todas as cidades do A, né? Então, eu também vou tirar essa parte aqui que tem em comum, né? Então, se eu explodisse aqui, né, explode aqui todas as cidades do A, o B perde essa região aqui, porque essa região também era do A. Então, ele perde, ficando apenas com isso aqui. Então, esse é o resultado da operação B menos A. Bom, então aqui vocês percebem, né, que cada caso, cada cenário do diagrama de Venn, as operações vão dar cenários completamente diferentes, né? Deixa eu dar um zoom out aqui, ó. Olha só quantos cenários diferentes para cada operação, né? Isso porque nós temos apenas dois diagramas, né? Eu poderia envolver aqui um conjunto C, um conjunto D, um conjunto E, né? Que faria com que cada cenário tivesse mais possibilidade de cenários, né? Então, vamos pensar num exemplo aqui que eu tenho três conjuntos. Eu tenho um A, que tem algo em comum com o B, que tem algo em comum. E tem um conjunto C que também tem algo em comum com A e o B. Tem esse cenário aqui, ó. Então, o A, o B e o C. O que seria A intersecção B, intersecção C? Ou seja, uma região que os três têm em comum. Então, vamos pensar novamente aqui em territórios, né? Então, é um território que ambos falam que são deles, né? Quais são os territórios que os três têm em comum, que ambos falam que têm domínio? É esse território aqui, ó. Apenas esse.
esse aqui está dentro do território C, ó, que é o círculo, esse aqui está dentro do território A, que é esse círculo, e esse aqui está dentro do território do B, que é esse círculo. Tá? Então, esse é um cenário. Vamos pensar agora em mais operações. Por exemplo, vamos pensar num A união B. Então, aqui A união B. Menos C. O que é A união B? A união B são todos os territórios do A e do B. Então, ó, todo o território do A e todo o território do B. Certo? Bom, só que agora eu vou ter que tirar o C. Então, eu vou tirar o território C. Opa, se eu tiro o território C, né, isso aqui que era do C não pode ter mais. Ó, até difícil de... Vou pintar de preto aqui, para vocês conseguirem ver. Ó, eu tenho que tirar tudo que é do território C. Então, isso aqui vai embora. Esses elementos saem. Esses elementos saem também. E esses elementos saem. Ou seja, o que deu aqui A menos B menos C? Deu apenas esses territórios aqui, ó, esses elementos. Não pode entrar no C, porque eu tirei o C. Então, essa seria a região que eu iria pintar. Tá certo? E assim eu posso fazer várias operações, a intersecção C, e assim você vai sempre vendo qual região eles têm em comum, qual região eu vou unir, qual região eu vou tirar. É como se fosse nesse cenário aqui realmente mapas, né? Mapas que você vai tirando, colocando, vendo o que tem em comum e você vai pintando tudo que é o resultado dessas operações. Tá certo?